Iva, um grande abraço para você, nossas amigas, nossos amigos no Brasil, em Portugal, no mundo todo. E a gente começa agora, brasileiro, ou arranca nesse momento português, com mais um Conversar é Preciso. E eu, abusado, tomo a liberdade de trazer um trecho, um verso de um poema de João Cabral de Melo Neto, que inclusive faz parte da canção que a Bethânia gravou chamada Foguetes. O que é que diz o João Cabral? Um galo sozinho não tece uma manhã. E eu me pergunto, e numa orquestra, será que algum instrumento seria capaz de fazer uma carreira solo? Pois é, o trompete já respondeu. Só não sei se ele disse que sim ou que não. Por isso, conversar sobre música e coletividade é preciso. Aliás, para botar a boca no trombone, é preciso saber ouvir quem entende do traçado. Pois é, pelo som dispensa apresentações, mas vamos lá. Gileno Santana, músico, docente, compositor, arranjador. Baiano, embora o sotaque já diga que é de outros portos, mas é baiano, vive no Porto desde 2006, mais ou menos 18 anos. Sucesso na Europa e nos Estados Unidos com o seu trompete. O Gileno já nasceu músico, abro aspas, vou repetir, abro aspas, o Gileno, esse menino, já nasceu músico, fecho aspas. Sabe quem disse isso para ele? Hermeto Pascoal, o mago dos sons. Pois é, com o Gileno e com o seu trompete que vamos conversar bastante hoje. Seja bem-vindo ao nosso Conversar é Preciso e já de imediato agradecendo a sua vinda, a sua presença. Bem, obrigado pelo convite. É sempre um gosto falar de música, falar da vida, falar de trompete, etc. A música é sua vida. A música é minha vida. Sua vida é a música. Se eu, ao longo do programa, te pedir uma canção assim bem popular, podemos desafiar? Claro. Então tá bom, vamos avançando. Bom, eu começo com uma expressão que para alguns é clichê, para muitos é clichê, para alguns é considerada uma linguagem chula. Diz o seguinte, botar a boca no trombone. Não combina com a música nem com a arte? Sinceramente, o trombone ou o trompete se ofendeu? E o Gileno, nem por isso? Não, eu não me ofendo. É uma forma, claro, de se expressar. E o Popular. trombone e o trombone é aquele instrumento de rua, não é? Aquele instrumento de marcha, aquele instrumento das bandas filarmónicas. Então eu gosto até muitas vezes eu falo para os meus amigos, os meus alunos, pá, coloquem agora a boca no trombone ou a boca no trompete para... Ah, que bom, fico mais tranquilo assim. Esse pai é português, embora você seja baiano, ou seja, já virou português de todos os jeitos. Sim, 20 anos quase. Essa adaptação foi muito importante para mim porque, de certa forma, ajudou-me na adaptação, né? Sim. Porque nós sabemos, nós como brasileiros, nós sabemos que, ok, é português, mas é como se fossem duas línguas diferentes, né? Então essa adaptação para mim foi muito importante. E para alguns seremos sempre estrangeiros. Por mais integrado que você esteja na cultura, por mais profissional que seja, alguém vai sempre olhar dizendo que no fundo é estrangeiro. Mas veja bem, eu achei que eu tinha falado outra bobagem, comparando trompete com trombone. São primos, são irmãos, é a mesma criatura. Posso comparar ou seria, digamos, chamar o Zico de um perna de pau? Não, na verdade faz parte da mesma família. Da mesma família dos sons. Sim, dos instrumentos do sopro, né? Dos metais. Dos metais. Dentro de uma orquestra nós temos as cores das madeiras, das cordas, das palhetas, dos metais, da percussão. Então o trompete, o trombone está ali no mesmo segmento. E quanto tempo você leva para dominar isso tudo com essa facilidade? Claro, tem que ter talento e ouvido. Mas os mortais que são seus alunos, quanto tempo eles levam para dominar isso tudo? Olha, eu penso que 10 anos. 10 anos é o tempo não só para aprender a tocar trompete, mas qualquer tipo de atividade, né? 10 anos é um tempo suficiente para adquirirmos uma certa experiência, para tocarmos bem o instrumento, para... qualquer tipo de atividade ser até para ele saber se realmente é aquilo que ele quer, né? Sim. Porque é uma carreira de sacrifícios também. Sim, olha, por exemplo, eu fui namorar muito tarde e isso eu tenho uma inveja tremenda dos meus Por conta do trompete? A minha vida era trompete, só queria saber do trompete e as pessoas, larga lá isso, assim, não, quero... Esta era a minha namorada. Na linguagem dos bares, dizem que quem toca um violão tem um maior poder de pegação, baixa o nível de novo. Ou seja, é mais conquistador. No caso do seu trompete, não. Ele afasta, ele seria elitista? Porque assim,
outro elemento que talvez no Brasil fala-se muito aqui, o violão é muito galanteador, não é? Sim, sim. Aquele músico que toca em seresta. O trompete, mesmo, bem, é difícil um Sim, sim, trompete tocar sozinho, não é? Entendi. É possível, mas sim, olha, por acaso nunca tive sorte, essa sorte dos namoricos, não. Sim, mas teve uma sorte gigantesca quando viu, vou repetir a frase, o Gileno já nasceu músico, dito por Hermeto Pascoal, o Mago dos Sonhos. Qual é o tamanho desse elogio, desse reconhecimento? Você tinha que idade na época? Não sei dizer o número não, mas já estava profissional ou estava em começo de carreira? Sim. Não, eu já cheguei em Portugal profissional, porque há essa distinção entre o músico amador, Sim. que não vive da música, não paga as suas contas com a música, e o músico profissional que sim, paga as suas contas com a música. Então é só essa diferença. Pode se dedicar exclusivamente à música. Exatamente. Eu considero-me sempre um músico amador, aquele que ama, não é, a música. Sim. Por isso eu já vim para Portugal com carreira profissional, porque eu já vivia daquilo. Mas quando o Hermeto falou isso, quando eu toquei com o Hermeto, foi em 2010, por isso estamos em 2024, é fazer as contas. Sim, 14 anos. Sim, e já tocava. Eu nunca me fixei muito nessas palavras. A idade dessa parte, vamos trabalhar. Claro. Mas como é que foi tocar com ele? Tremeu as pernas? Não. Não? Não. Nem um pouquinho assim, Não, tenso, não, fez o não. som normal? Não. Naturalmente eu tenho essa tranquilidade. Mas é o quê? Foco, concentração, disciplina? Eu- Ou não? eu- Ou é natural? Sempre foi natural. Sim. Mas eu nunca coloco um peso excessivo. Eu só tenho que tocar, eu só tenho que me Sim. divertir. E é isso que eu passo para para os meus alunos também. Sim. Olha, há muito mais do que trompete. O trompete é só uma pequena parte da tua vida. Quando estiveres no palco, desfruta ao máximo. Porque Poxa, muitas vezes... que lindo isso. Que bacana. É essa pressão que muitos professores colocam nos alunos e depois os alunos deixam de desfrutar e depois começam a intelectualizar. E ficam reféns disso. Exatamente. Então, Mas então, peraí, mas você não se emociona no palco? Ou você controla? Porque imagino que trabalhar com música, a emoção vem e vem. Exatamente. Eu vou confessar uma coisa que eu aprendi Sim. quando eu deixei a minha emoção controlar-me. E isso foi talvez um dos piores erros que eu tenha cometido. É que tocar com emoção, sim, é preciso, mas a emoção ela não pode te domar, ela não pode te controlar. Porque, apesar de estarmos em palco, estamos a interpretar algo, há elementos técnicos que precisam estar bem assentes. Do racional. Exatamente. A embocadura, a respiração, a racionalidade de ver que aquele acorde faz. Então, a emoção, ela te rouba isso. Sim. Então, eu lembro-me... Desvia o seu foco. Exatamente. Eu lembro uma vez que eu toquei uma música, depois já de homem feito, eu toquei uma música que eu tinha tocado com os meus 14 anos. E veio aquela memória emotiva que passou a família toda, né? Passou a minha história toda de vida. Mas então, isso é muito lindo, isso é muito bonito. Mas correu mal porque eu comecei a chorar no palco e, claro, de emoção. E depois foi afinação, foi embocadura, foram notas, foram tudo. E a performance... Não foi a que você queria. Claro que não. Mas inesquecível, né? Mas foi um aprendizado. E agora, por exemplo, na semana passada eu toquei com a Orquestra do Norte, nesse último concerto que eu dei em Amarante, que foi um concerto eu vi a repercussão na mídia, belíssimo. Maravilhosa. E aí eu já aprendi. Eu já aprendi que, por exemplo, a tocar o Carinhoso, de Pixinguinha e Braguinha. O que é que aconteceu? Eu estava emocionado, mas naquele QB. Eu nunca deixei a emoção tomar conta de mim. Eu estava, sim, emocionado, mas consciente, mas com uma racionalidade toda ali ativa. Mas deixa eu voltar um pouquinho à emoção que te fez perder um pouco o racional. O Gonzaguinha disse, se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que seu canto é minha força para cantar. Ele estava falando exatamente disso, não é? Ou seja, chega uma hora que o artista... se perde, porque é muito forte, né? Transcende. Sim. Mas agora vamos imaginar, eu enquanto espectador,
eu estou do lado de fora, eu não consigo sentir Sim, sim, sim. o que é que eu senti estando Sim, no palco. no palco, exato. Então nós temos que fazer esse tipo de distanciamento para não contagiar, porque eu não vou conseguir contagiar sim, com a sim. minha emoção, porque é uma coisa muito una, né? É uma coisa muito minha, muito particular. As Interessante. pessoas não têm que saber que aos 14 anos, 15 anos eu estava a tocar. Enfim, mas é um assunto muito interessante, né? Essa gestão da emoção no palco. Você diria que é, então, profissionalismo. Saber separar Sim, os momentos. Sim, sim, sim. Eu fico muitas vezes emocionado quando eu ouço música. Sim, sim. Eu ainda tenho o dom, o privilégio de ouvir um adagietto de Mahler e chorar. Aquilo mexe comigo. Sim. Mas lá está, eu estou no meu quarto, na minha casa. Você se permite aquele momento com você mesmo. Exatamente. Mas você deixou escapar aí carinhoso. Pode fazer pra gente, assim, uns 100 gramas? Sim. Pode fazer quanto quiser. Eu peço pouco para não ser abusado. Pois é, mas mesmo assim foge de mim. Como é que você tem ali, como é que se chama? São três teclas? Não, três pistos. Três pichos. E faz tanta coisa, só com três. Na Aí verdade, você vê outros instrumentos que tem lá uma infinidade de sim, teclas. um saxofone, oboé, fagote. Ah. Mas eu vou revelar aqui um machismo, na verdade, Sim. né? Porque as pessoas olham para o trompete e veem 3 botões, mas na verdade o trompete tem 7 posições. Que são essas 7 posições que me possibilita tocar uma escala cromática. Por exemplo, posição número 1. 2. 3. 4. 5. Então, são essas posições, não é? E depois eu posso fazer. E depois, o restante das notas são os harmônicos e nós, basicamente, mudamos a embocadura. Então, quando eu toco isto, por exemplo... Então, na verdade, não são só 3 pistas, Claro, são 7 posições com uma complexidade para além desses 3 do botões. que se vê. E depende também da forma como faz o sopro. Sim, também tem essa particularidade. Agora, me diz uma coisa, você está fazendo ali, na hora você lembra da letra, ou a letra, você fez carinhoso, mas a letra te vem à memória e você segue ou não? Para não atrapalhar, você não pensa só na melodia? Não. A letra ela é importante porque dentro da letra há variantes, não é? Há variações de letra. Meu coração, não sei porquê. Então nós podemos fazer, nós podemos também variar. Por isso é que a letra é tão importante. Perfeito. Apesar de, por exemplo, quando eu toco uma melodia que ela não tem letra, o espectador pode interpretar aquela melodia da forma que ele quiser. Por isso é que a música instrumental é tão bonita por isso, porque ela não tem letra. E quando eu coloco uma letra numa melodia, ela te condiciona para aquilo. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Ponto final. Ponto. A letra tem aquele significado. Sem letra, você terceiriza o significado. Exatamente. Não tem limite. Exatamente. Viu, a gente pediu uma entrevista e estamos tendo uma aula de música, de profissionalismo, muito bacana. Mas veja bem, me parece que você começou a carreira meio que por acaso. Eu vi lá no seu YouTube, nas suas aulas, que você entrou por esse assunto porque um amigo tocava e você gostou. E aí você mesmo usa a expressão, Maria vai com as outras. A pergunta é essa, se esse amigo não tocasse trompete, será que o Gileno hoje seria um engenheiro, ou seria um advogado, ou seria um médico? Provavelmente não. Porque eu estava dentro de um círculo rodeado de pessoas que também
não tinham assim tantos objetivos. Porque eu comecei a estudar música num meio muito pequeno. Eu nasci em Salvador, mas depois eu migrei para o interior do Ceará, numa cidade com poucos habitantes. Então, Mas com uma raiz artística fantástica, no Ceará todo, é sim, 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 sim. Aliás, Belchior, por todo, exemplo. sim, sim, sim. Todo o Nordeste é Sim, muito sim, rico, né, isso. culturalmente. Mas o trompete foi um mero acaso. Que coisa Eu tive impressionante. sorte que a banda de música foi para aquela zona e meu melhor amigo, que hoje ainda somos amigos. Ah, que bacana. Então É, ele tem uma responsabilidade imensa sim, sim, sim. por, E hoje faz pelo parte da minha família, porque casou-se com uma minha prima, Ah, então... que bom. Ou seja, pelo nosso privilégio de ouvi-lo, que bom. Qual é o nome dele? Sávio Xavier. Sávio Xavier. Primeiro, nosso agradecimento. Segundo, que você goste do programa e a gente vai sempre convidar o Gileno para conversar, porque é sempre muito bom. Sim, Que maravilha, que sim, bacana. sim, sim. Agora, você tinha que idade e como é que foi o apoio da família? Sua família tinha musicistas, pessoas que já trabalhavam com música ou não? Não. Você foi digamos, o patinho feio que veio tocar trompete. Exato. Eu fui o primeiro e o último. O primeiro e o último. Porque na minha família ninguém seguiu esta área, né, artística, musical. Se bem que o meu irmão gosta muito de poesia, gosta muito de escrever. Sim, sim. Mas, relativamente à música... Vou fazer aquela frase maldosa. Todos eles trabalham, você que vive de música. eu é que sou... Apaga, porque na verdade a música é um super trabalho. Eu é que sou o predestinado. Mas a música entrou na minha vida. A minha mãe não tinha essa consciência do que é música. Sim, sim. Minha mãe simplesmente, enquanto eu estava entretido no trompete, não estava a fazer outras coisas. Não é? Sim, sim, Coisas... sim. Não dava trabalho. Exato. Então ela deixava. E foi a melhor coisa que ela fez. Mas nunca reclamaram do som? Os meus O irmão vizinhos. queria estudar, o pai queria Não, trabalhar? Os meus vizinhos. Os meus os vizinhos. vizinhos. Mas hoje essa história é bonita de contar. Sim, sem eu dúvida. voltei agora a Pindoretama para visitar a minha mãe. Tive um mês no Brasil a trabalho e tive lá 2 dias de férias que eu passei na casa da minha mãe. Que bom. E os meus vizinhos sempre com muito orgulho, né? Juliano, lembras-te quando estavas aqui no quintal a tocar trompete? Quando era miúdo. Exatamente. Então ficou essa história bonita para contar. Sem dúvida, uma história muito bonita. É. Chegam a pedir autógrafo hoje? Mas fotografia com certeza. Hoje em dia o autógrafo já está um pouco démodé, não é? As Por pessoas quê? já... Não é isso, é porque toda a gente tem um telemóvel e Sim. podemos Exato. No nosso tempo é que era, né? Exato. Era maravilhoso. Exato. Que bacana. Vamos falar um pouquinho dos prêmios? Claro. Primeiro, você é apresentado como trompetista e compositor luso-brasileiro. Por que não é braso-lusitano? Por acaso não? Não, Ou por acaso... Você já é mais português? Vou ser muito sincero, não Isso é um sabia... sarilho, né? Dizer que é mais português tendo nascido na nossa terra. Mas, Não, assim, profissionalmente. eu tenho mais anos de Portugal do que de Brasil, é uma verdade. Mas isto é uma mera... Bem, é só uma... Denominação. Chame-me do que quiser, é brasileiro, é português. É um ser humano do planeta Terra. Exatamente. Por falar nisso, você recebeu em Berna, na Suíça, em 2014, ganhou uma competição. Foi um prêmio. Depois, medalha de honra da Ordem dos Músicos do Estado de São Paulo. É outra distinção. Considerado artista internacional por uma escola que eu não consigo pronunciar o nome. Qual é a escola? Deixa-me... é Chagall, sim. Chagall? Sim, Mas Chagall. em que país? É Áustria. Áustria. Sim. Terra da música clássica. Sim. A noviça rebelde. Bem, lá está. Todos esses títulos foram ganhos a viver em Portugal. E quando eu vou para fora, eu digo que pronto, nasci no Brasil, mas que vivo em Portugal. Então, o Portugal tem uma importância tremenda na minha vida. E sou muito grato a este acolhimento. Lembrando que eu cheguei em Portugal num panorama completamente diferente do panorama que vivemos hoje em dia. Sim. Então... Mas do ponto de vista que econômico, social, imigrante? Todos possíveis. Haviam poucos brasileiros na altura aqui. O Brasil, naquele momento, estava, parece que, emergindo, né? Sim, exatamente. Descolando ou decolando. Exatamente. E Portugal estava em crise. Eu estava em Portugal quando
Angola, Brasil e Índia estavam a crescer de uma maneira econômica tremenda. Isso, anormal, então, assustador. Sim. Tanto é que quando eu decidi mudar para Portugal, os meus amigos brasileiros diziam, mas o que é que tu vais fazer em Portugal? Não se passa nada em Portugal. E eu disse, não, mas eu quero ter essa experiência. E foi aí que depois tem a história da minha madrinha, que me trouxe, que me matriculou no Conservatório de Música de Lisboa, na altura. Depois eu vim para o Porto, porque assim, quando eu cheguei em Portugal, eu fui para Lisboa, passei um tempo em Lisboa, só que eu chego no Porto e não tem como não se apaixonar pelo Porto, né? Foi daqueles casos O Porto é o Porto. É maravilhoso. É. Mas você chegou a trabalhar, digamos, em bares, restaurantes, rua? Não. Você já veio para estudar? Não. Já era profissional, já veio para estudar e sim, depois sim, seguir a sim. sua carreira? Eu sou uma pessoa muito focada. Para mim, não há espaço para testes. É aquilo que eu quero e eu sou muito Determinado. Muito determinado, desde criança. Impressionante. Maravilha. E nas suas formações e oficina, você foi a Nova York falar sobre o trompete no futuro. Uhum. Eu fui... Como é que foi essa formação e hoje, qual é o futuro do trompete? Bem, eu já fui muitas vezes a Nova York a trabalho, essas Convidado. duas últimas, sim, como convidado, e essas duas últimas vezes, a primeira foi em 2019 para fazer parte desse Festival of New Trumpet, para falar sobre o futuro do trompete, não é? Porque o instrumento, aliás, a música em si, ela está numa constante mutação. Sim. Então, eu hoje tenho dificuldade em perceber qual é o rumo do trompete, porque o trompete hoje é plural completamente. Não há um segmento forte para dizer este segmento não existe mais isso. Mas isso põe em risco o futuro do trompete? Não, eu acredito que é um momento bonito onde todos os trompetistas podem tocar aquilo que eles quiserem. Não é? Então, com uma globalização, hoje em dia, que eu estou em minha casa, em Gaia, a ver um trompetista da Jordânia a falar como se interpreta aquela forma de música muito característica. Você falou localização, sim. Ou seja, global e local. Exatamente. Ou seja, ganho o mundo, mas não deixo de pisar no meu quintal. Exatamente. Isso é muito bom. Agora, você falou assim, Portugal, você tocou pra gente Carinhoso, e pode trazer alguma portuguesa? Sim, eu sou compositor, não é? Sim, então, sim. Eu fiz uma composição chamada Portuguesinha e acontece um fenômeno sempre que eu toco esta música. Eu vou tocar e depois eu vou revelar. E tocou na Casa da Música, não foi? Sim. Eu lembro Sim. Portuguesinha. Eu vou tocar um bocadinho só para vocês perceberem. O que acontece nessa música? Quando eu toco esta música, toda a gente começa a bater palmas e no tempo certo, assim. Sem ter combinado. Sim, eles sentem e batem palma. É engraçado porque... Por que eles batem palma? Não é? Por que isso acontece? Por que há essa interação? É engraçado. Se sentem envolvidos, né? Exatamente. E a música tradicional portuguesa, ela tem muito isso. Por exemplo... Elvira. Também. É um dos anterior. Se eu disser que lembra um frevo pernambucano, falei bobagem? Não. Isso já fez esse estudo. Sim. Todo tipo de música tradicional, ela tem um elo ali de ligação muito comum. Sim. Entre ela. Por exemplo, o frevo, como o chorinho, como o bebop. O bebop é uma música tradicional americana. Não é? Ela mais tarde foi elitizada, mas ela é uma música tradicional. Então, ela tem sim a sua similaridade. Engraçado isso.
Pois é, você tocou numa banda muito famosa, uma raridade, nos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, ou seja, do tamanho dessa realização, mas aí eu queria ao mesmo tempo fazer uma outra ponte no extremo. Aqueles miúdos que tocam nas bandas escolares no 7 de setembro, alguns tocam esse instrumento. Sim, sim, sim. Como é que você faz essa comparação? Eles estão ali muito longe do que é um profissional ou muitos dali acabam fazendo carreira? Então, eu fiz alguns desfiles do 7 Fez? de setembro. Sim, Em Salvador? claro, claro. Não, no interior do No Ceará. interior do Ceará. Sim. E o meu primeiro desfile, eu queria tanto, mas tanto desfilar, eu não sabia tocar ainda. Eu só Sim. queria estar lá no meio Sim, sim, do sim. jogo. Então eu não tinha instrumento. Então o que é que eu fiz? Eu peguei só bucal na altura e desfilei com bucal. E essa história, ela está. Colegas meus, amigos meus, dizem-me sempre: Gileno, lembras-te quando fizeste um desfile sem o trompete, só com o bucal? E eu não me lembrava. Assim, depois puxei pela memória e lembrei-me, porque a minha vontade era tanta que eu queria participar. E fazendo essa ligação entre essas marching bands, eu só acredito que o conjunto é diferente, porque bem, a intencionalidade é diferente, não é? Porque uma big band como a Mingus Big Band, ela tem outra finalidade, não é? E o convite da Mingus foi maravilhoso, foi através da internet, por isso é que a internet hoje em dia é uma vitrine Sim, sim. muito boa, muito imediata. Foi na altura que também fui para os Estados Unidos, então as coisas todas convergiram para que desse tudo certo. Tocar na rua, num espaço totalmente aberto e em movimento, é muito diferente de tocar no palco, num espaço fechado, com plateia? Para você, Sim, Qual que é mais difícil? Mais difícil? Eu não consigo julgar e consigo... São diferentes, são diferentes. Eu já toquei na rua, nesses desfiles, né? Mas tocar, por exemplo, num auditório, também é diferente, não é melhor do que o outro. Vai dar desaparo, mas imagina, terminou o concerto e naturalmente os fãs vão com muita vontade no vocalista, ou seja, o mais famoso do grupo. Pedir autógrafo não tem mais, mas para tirar a foto e tal. Os demais músicos não são tão solicitados. Dá-se uma certa mágoa residual nesse momento? Olha, mas só querem falar com o Cristiano Ronaldo, não querem falar com o guarda-redes, enfim. Pois Já passou dessa fase? Eu nunca pensei nisso. Eu acredito que o público, né, os fãs, é natural que seja assim, né? Mas se a não questão for do midiático também, exato, é o que está mais em evidência ali. Mas, por exemplo, se não houver holdies para montar o palco, o concerto não acontece. Né? Exatamente. Isso foi um dos meus maiores aprendizados que eu tive. Cumprimentar, falar com toda a gente que faz parte daquele espetáculo. Que faz acontecer. E sempre eu já trabalhei em muitas bandas em Portugal, bandas pop, e os meus melhores colegas, companheiros, eram sempre os holds. Eram aquelas pessoas, que eu queria estar sempre próxima. Em primeiro lugar, são eles que sabem os melhores lugares para comer, são eles porque muitas vezes nós músicos temos um grande problema, que é a questão do ego, da vaidade, quem está mais próximo do artista, quem está mais próximo, enfim. E eu como tenho dificuldade em fazer parte de nichos, sim. eu sempre procuro estar no meu espaço, no meu local. E os holds também pensam assim, porque nem estão diretamente com contacto com o artista, sim. Ou não, muitas vezes nem estão diretamente ligados com os músicos. Então eu prefiro estar no meio Que bom. porque sim, sempre cumprimentei, tive uma relação muito saudável com os holdies,
porque muitas vezes esses holds acordam umas 7 horas da manhã para darmos um concerto à meia-noite, então estão super cansados. Sim, sim. Então nada melhor do que perguntar, olha, estás bem? E são super profissionais. Super. Dedicados, E aqui no Porto há uma cadeia de holds, de pessoas que trabalham no palco, que é muito, muito É o tal sentimento profissional. de pertença. Claro, claro. Sim, sim. Essa mentalidade, essa consciência, talvez venha da yoga. Por que eu pergunto isso? Eu vi no seu material que você fala em trompete e meditação. Focar numa parte específica do corpo, foco total. Há alguma relação entre essas palavras? É engraçado que nota-se que fizeste mesmo um trabalho, né? Não tenho talento para tocar nada, mas eu vou ler. É engraçado porque isso tem a ver com o exercício de praticar o trompete. O trompete é um objeto, né? Eu costumo falar para os meus alunos que nós somos um instrumento, ok? E o objeto trompete é meramente um objeto e nós temos que tratá-lo como tal. Porque se o nosso instrumento, o nosso corpo, não estiver bem, eu vou ter dificuldade para depois fazer essa conexão com o meu corpo e com o objeto. O objeto é uma extensão do corpo. Exatamente. É isso que eu passo para os meus alunos. Isto tu tens que falar através do trompete. Então a questão da meditação, a questão do foco total tem muito a ver com isso. E muitas vezes isso ajuda porque ajuda a desbloquear algo que está ali emperrado. Entendi. Existe uma maneira correta de segurar o trompete? Ou seja, para os novos alunos, primeiro dia de aula, como é que eles devem... Se eu fosse segurar, eu ia passar vergonha, porque não é a minha praia mesmo. Eu sou das letras. Eu sou para começo de conversa, eu não gosto do termo professor. Sim, eu gosto mais do termo de orientador. Sim. Então, eu oriento os meus alunos. E ontem eu dei aula para 2 alunos que estavam a começar do zero. E eu gosto muito desse processo, porque é ver ali 2 alunos completamente neutros, né? Que têm ali sem todos vícios, os sonhos. Sem preconceito. Exatamente. Então, eu no meu mestrado em ensino, estudei muito o construtivismo de Jean Piaget, Sim. que ele fala basicamente que o orientador ele tem que ser um facilitador. Então, a primeira coisa que eu tento reparar no aluno é como ele naturalmente pega no trompete. Sim. Vamos à aula. Exatamente. Então eu não digo nada ao aluno, eu simplesmente dou o trompete e vejo como é que o aluno vai pegar. E por ali você já faz uma leitura. Exatamente. Bem, se o aluno pegar agora, imaginemos, se ele pegar de uma forma que eu considero que está tudo ok, eu não faço nenhum tipo de reparo e deixo. Mas eu não faço isso, por exemplo, tens que colocar o dedo aqui. Eu não me sinto bem a fazer Seria autoritário, isso, talvez. porque a anatomia da mão de uma criança, por exemplo, é diferente da minha. Então, não sei se o meu aluno vai ter o dedo anelar que consiga chegar aqui. Ele pode pegar aqui. Sim. E está tudo certo. É de novo a extensão do corpo, que tem diferentes tamanhos. Então, que aula maravilhosa. Bacana. É a própria criança que vai também conhecendo o seu instrumento, né? Então, eu dou o instrumento, reparo, e eu faço pequenos ajustamentos. E digo, por exemplo, isto aqui, outra aula. Este anel, que nós chamamos de anel, ou então de gancho, ele não serve, aliás, ele só serve para uma coisa, que é para isto. Para pegar o trompete. Pegar, transportar? Sim, ele não serve para eu pressionar o trompete contra os lábios. Então, lá está, eu faço pequenos reparos e deixo o aluno a desenvolver e a descobrir o próprio instrumento, porque foi assim que eu aprendi. Eu só fui ter um professor com 16 anos, muito tarde. Então, fui descobrindo o instrumento por mim mesmo e eu considero que foi a coisa certa. Pode fazer mais um pouco. A gente já está caminhando para o último bloco, infelizmente, porque o tempo avança. Mais um pouquinho Posso pedir Cartola? Seria um abuso? Podia ser, sim. Então, eu adoro. Lá. Por exemplo, eu posso tocar uma música que eu gosto muito particularmente, que é...
Que beleza. Só uma Se o canja. mundo é um moinho, qual é o tamanho do porto fazendo essas águas avançarem para uma humanidade melhor? Viajei agora, né? Não, mas essa pergunta é muito difícil para responder assim, tete a tete. Bem, o Porto é uma cidade muito especial. Eu já viajei muito, né? E o Porto, para além de tudo, o Porto tem uma identidade muito forte, muito cerrada, que é o que caracteriza, talvez, o seu povo. E é uma cidade, convenhamos, né? É uma cidade lindíssima. É aquela cidade que te inspira todas as vezes que tu fazes aquele passeio na Ribeira e vê o Porto e vês a quantidade de pessoas diferentes e tu vês que o mundo está aqui. Isso. Não é? O mundo está... E aquela canção 1987 do Araújo, se eu não me engano, e que fala exatamente isso, ou seja, o Porto campeão do mundo, o Bazar Brasília, enfim, Galeria Paris, o mundo todo estava aqui no Porto. Uhum. Mas vamos voltar aqui mais um pouquinho. Vasculhando lá as redes sociais, você fala em 3 segredos do trompete. Vou arriscar. Bocal para cada agudo, tocar sem pressão e algo mais. Pode, assim, rapidamente traduzir isso para a gente? Quem são... Esses segredos são caríssimos, né? Sim. A gente explora e recebe de graça. É porque, por exemplo, para os alunos de trompete, há coisas que nós, profissionais, com experiência, vamos descobrindo e desenvolvendo aqui. É aquela questão, é bonito falar, mas só que na prática não é bem assim. Então, nesse vídeo especificamente, eu falo que sim, existe um bocal que ajuda nos agudos. E muitas vezes o que os professores dizem é que não, o bocal não faz diferença. Sim, Mas sim. claro que faz. Claro que faz. Eu vou fazer uma analogia muito simples que é fácil de entender. Se eu for para um casamento e, por exemplo, eu ir de calções de banho, eu vou estar desadequado, não é? Sim, Aquela sim. situação. Desconfortável no mínimo. Sim, a não ser que toda a gente combine, Sim, sim. não é? Mas lá está, a questão do bocal, e falando de uma maneira bastante técnica, por isso esse conteúdo vai ser mais voltado para os trompetistas, claro que faz diferença, não é? Tem que fazer diferença. Então, cada material, cada equipamento, ele tem o seu propósito. E no registro agudo, ele vai fazer grande diferença. Qual foi o outro assunto, o outro segredo que eu contei? O bocal, lá são 3, mas bocal para cada agudo, tocar sem pressão. Ah, ok. E você disse que é impossível tocar relaxado, é impossível não ter a pressão. Porque os professores também falam, precisa-se tocar sem pressão. Essa pressão que você fala não é a emoção que a gente falou um pouco Não, antes. não, é a pressão física. Física, orgânica, exato, ok. Isso também não existe. Eu, para tocar trompete, eu tenho que exercer uma pressão muito grande, a depender do registro. Sim. Então, professores de trompete, não digam para os vossos alunos tocar sem pressão, porque isto é impossível. E como se preparar para essa pressão? Tem a ver com alimentação, com água, com preparação prévia? Tem a ver com uma respiração. Respiração. Okay? A forma como nós, trompetistas, respiramos é um pouco diferente das pessoas ditas normais. Porque a respiração, para alimentar o trompete, eu vou fazer outra coisa que vai tirar aí muitas dúvidas. Dentro do trompete existe ar. E se eu fizer isto, nós ouvimos os intervalos diferentes, não é? Nós ouvimos entoação diferente. Sim. O que eu preciso fazer? Eu só preciso empurrar este ar que está dentro do trompete para fazer. É fácil, não? Para ele. Então, o que acontece aqui? O combustível do trompete é o ar. Então, muitas vezes, o ar, a respiração natural que nós exercemos para respirar, não é? Para estarmos vivos, não é suficiente. Então, para isso, nós temos que pegar mais ar. Mas eu não respiro assim todos os dias. Sim. Eu respiro para tocar trompete. Então, o trompete não é uma atividade natural. Sim.
Então a questão da respiração é só essa. Para tocar trompete, nós temos que respirar de uma maneira diferente para, bem, suprir o que o trompete precisa, né? O combustível do trompete é o ar. Nessa mesma situação, você dá um destaque para ombro e cotovelo. O que tem a ver os dois na história de tocar o trompete? Não, tem a ver com pontos de alta tensão. Alta tensão no sentido que, por exemplo, muitos trompetistas têm tendinite por conta dessa posição. Então, isto aqui é um ponto de muita tensão. Porque é muito tempo nessa posição. Ninguém está assim O tempo nessa todo. posição, não é? Então, e o ombro também. Sim. O ombro. E muitas vezes nós pensamos que é o lábio, é a caixa torácica. Não. Muitas vezes é o ombro. Ombro e cotovelo. Sim. O ombro e o cotovelo. Essa posição não é natural. Não é? Eu só faço essa posição para tocar trompete. Eu só uso essa posição para tocar trompete. Já caminhando mesmo para a dispersão, porque o tempo vai avançando. Já. Pois é, passou. Brasil e Portugal, sotaques, ritmos, costumes, culturas. Você já falou sobre isso, tem mais tempo de Portugal do que de Brasil. Mas do ponto de vista de influência musical, como é que você vem trabalhando isso? Você trouxe um carinhoso, trouxe cartola, ou seja, a sua raiz está muito forte, mas você está exposto no mundo todo. O quanto isso impacta no seu repertório, na sua escolha? Pois, eu gosto de música, eu não me prendo... Por exemplo, eu ouço de tudo. Eu tanto ouço Xenakis, um compositor de música contemporânea grego, como ouço Pixinguinha, como ouço Fairuz, que é uma cantora do Líbano. Então, eu como tenho essa... Eu gosto de ouvir música, eu gosto de música. Eu não gosto de um estilo, eu não sou músico, por isso que eu nem música gosto. Não tem fronteira, não tem nacionalidade. As pessoas quando dizem, músico de jazz, por favor, não me chamem de músico de jazz. Eu sou músico, né? O jazz é só uma nomenclatura que as pessoas que bom. usam para talvez colocar nas suas caixinhas, mas música é música. E no futuro, o Gileno, Europa, Portugal, Brasil, Bahia, enfim, o que é que você imagina? Imagina onde você vai estar daqui a 20 anos. É impossível. É difícil saber isso. Eu, no próximo mês de outubro, vou para Tóquio. Vou passar uma semana a dar concerto. Não, a quarta vez. Vai ser a minha quarta vez. Eu já viajei para todos os continentes. Por isso, já viajei muito. E já estou a chegar naquela fase que já não me apetece viajar. Já estou a... Já cansa, né? Eu já viajei realmente muito. Para a idade que tenho, para os anos de experiência que tenho, já viajei muito. Então já estou naquela fase de quase que pensar se vale a pena. Por exemplo, eu tive aquela experiência na China que... Não foi legal. Não. Por isso já... Então, já caminhando para a dispersão, infelizmente, eu queria, se possível, que você trouxesse uma canção que você fez ano passado, lançou ano passado, sobre o Natal, que também está nos 5 continentes. Se eu não me engano, é Noite Estrelada Natal. Pode fazer para a gente? Posso? Claro que sim. Então, por favor. E eu já agradeço mais uma vez a sua vinda. Excelente. Viva a música, viva o artista brasileiro. Muito obrigado. Obrigado.